Boa tarde, amigos da Rádio Boa Nova, programa Cristo Consolador. Peço que nos ajudem na divulgação da doutrina espírita, colaborando com o Clube Amigos da Boa Nova pelo telefone 0800 12 018 38. Quero aproveitar e mandar aqui um grande abraço aos nossos amigos da Rádio Boa Nova e da Fundação André Luiz. Cristo Consolador, todas as sextas-feiras às 17 horas, com reprise na terça-feira às 23 horas, aqui na Rádio Boa Nova. Hoje nós estamos aqui com a Ana Ricardina e com a Marilda. Marilda vai trazer para a gente hoje um assunto interessantíssimo, que é o culto do Evangelho no lar. A importância desse culto, como que nós devemos fazer, por que nós devemos fazer, né? Os benefícios que eles trazem, não só para os nossos lares, mas para a nossa vizinhança, para o nosso bairro. Então nós vamos entender um pouquinho hoje sobre o culto e vamos também estar ensinando aos ouvintes a fazer esse culto em casa. Boa tarde, Ana. Boa tarde, Jorge. Boa tarde, Marilda. Boa tarde, ouvintes. Boa tarde, Marilda. Boa tarde, Jorge. Boa tarde, Ana. Boa tarde, os ouvintes. Vamos lá, Marilda? Vamos. Então vamos trazer esse assunto assim maravilhoso para as pessoas. Sim, Jorge. Para nós é um prazer estar aqui com vocês e trazer de uma forma clara, muito simples, esse ensinamento que foi deixado por Jesus aos nossos corações, os adeptos do Evangelho. E para nós começarmos, nós trouxemos uma lição do livro Jesus no Lar, onde foi implantado pela primeira vez na Terra o culto cristão no lar. Eu não sei se você sabe, mas foi implantado por Jesus na casa de Simão Pedro, onde teve o primeiro culto cristão. Que às vezes as pessoas podem pensar assim, isso é invenção do espiritismo, invenção desse povo. Não, foi Jesus que deixou para nós. Nós vamos fazer a lição e depois é curta, a leitura é curta, e depois vamos ficar conversando a respeito do culto cristão no lar, igual o Jorge falou, e vamos dar a orientação de como implantar o culto cristão. Então vamos lá. A lição, o livro é Jesus no Lar, pelo psicografia do Francisco Cândido Xavier, e quem trouxe essa mensagem para nós foi Ney Lúcio. Está titulado O Culto Cristão no Lar. Povoaram-se o firmamento de estrelas dentro da noite prateada de luar, quando o Senhor, instalado provisoriamente em casa de Pedro, tomou os sagrados escritos e, como se quisesse imprimir novo rumo à conversação, que se fizer improdutiva e menos edificante, falou com bondade. Simão, que faz o pescador quando se dirige para o mercado com os frutos de cada dia? O apóstolo pensou alguns momentos e respondeu excitante: Mestre, naturalmente escolhemos peixes melhores. Ninguém compra os resíduos da pesca. Jesus sorriu e perguntou de novo: E o oleiro, que faz para atender a tarefa a que se propõe? Certamente, Senhor, redarguiu o pescador intrigado. Modela o barro, imprimindo-lhe a forma que deseja. O amigo celeste, de olhar compassivo, fulgurante, insistiu: E como procede o carpinteiro para alcançar o trabalho que pretende? O interlocutor, muito simples, informou sem vacilar. Lavrará a madeira, usará o enxó e o serrote, o martelo e o formão. De outro modo, não aperfeiçoará a peça bruta. Calou-se Jesus por algum instante e aduziu: Assim também é o lar diante do mundo. O berço doméstico é a primeira escola, o primeiro templo da alma. A casa do homem é a legítima exportadora de caracteres para a vida comum. Se o negociante seleciona a mercadoria, se o marceneiro não consegue fazer um barco sem afeiçoar a madeira aos seus propósitos, como esperar uma comunidade segura e tranquila sem que o lar se aperfeiçoe? A paz do mundo começa sobre as telhas a que nos acolhemos.
Se não aprendemos a viver em paz entre quatro paredes, como aguardar a harmonia das nações? Se nós não habituamos a amar o irmão mais próximo, associado à nossa luta de cada dia, como respeitar o eterno Pai que nos parece distante? Jesus relanceou o olhar pela sala modesta, fez pequeno intervalo e continuou: Pedro, acendamos aqui, em torno de quanto nos procuram a assistência fraterna, uma claridade nova. A mesa de tua casa é o lar de teu pão. Nelas recebe do Senhor o alimento para cada dia. Por que não está lá ao redor dela sementeiro da felicidade, da paz, na conversação e no pensamento? O Pai, que nos dá o trigo para o celeiro, através do solo, envia-nos luz através do céu. Se a claridade é a expansão dos raios que a constitui, a fartura começa no grão. Em razão disso, o Evangelho não foi iniciado sobre a multidão, mas sim no singelo domicílio de pastores dos animais. Simão Pedro fitou no mestre o olhar humilde e lúcido, e como não encontrasse palavras adequadas para explicar-se, murmurou tímido: Mestre, seja feito como desejas. Então Jesus, convidando os familiares do apóstolo à palestra edificante e à meditação elevada, desenrolou os escritos da sabedoria e abriu na terra o primeiro culto cristão no lar. É bonito, né? E é interessante, né, Marilda, isso porque é a simplicidade, porque o lar é a base de tudo, né? A família é a base de tudo. Verdade. Né? É o que eu sempre falo aqui, uma família doente, porque a família é a base da sociedade, uma família doente, a sociedade está doente, porque a doença está na base. E, gente, a gente abre as portas da nossa casa para tudo, mas nós não abrimos a porta da nossa casa para Jesus. E nós temos que primeiro abrir a porta da nossa casa para Jesus, porque se Jesus entrar, tudo ali vai dar certo. Todos os embates que tiver, todas as dificuldades, com Ele é mais fácil para você. Suave. É suave. O jugo é leve. Né? Sem Ele. Eu fui numa festa um dia, eu achei maravilhoso. Porque antes da festa começar, a dona da casa fez uma prece. Ela me pediu para fazer uma prece, minto. Aí eu fiz a prece, eu peguei e falei com ela. Falei, olha, achei bacana. Porque todos nós, quando fazemos uma festa de aniversário, nós esquecemos de convidar o convidado principal, que é Jesus. E você começou a sua festa com o convidado principal. E que todas as casas pudessem fazer isso. Quando você for fazer uma festa, convida ele para entrar. Que a sua festa vai ser uma festa pacífica, vai ser uma festa que não vai ter confusão. Porque ele está ali presente. E o culto do Evangelho no lar, gente, é isso, é você abrir as portas da sua casa para Jesus, você está recebendo Jesus e os benefícios que vai fazer, porque, gente, a espiritualidade vem para fazer o trabalho, para limpar a sua casa, né, Marilda? É muito bonito isso. Verdade, e dentro desses ensinamentos que a doutrina dos Espíritos vem trazer para nós, é convidar Jesus para pernoitar na sua casa. Então, aquele que predispõe a tirar uma hora da semana, talvez você não tenha tempo de fazer todos os dias, nós vamos passar essa orientação. Não tem tempo de todos os dias, mas uma vez por semana, convida Jesus para estar com você. Convida Jesus para estar ali ouvindo o Evangelho com você. Quando você colocou, Jorge, com relação às dificuldades da vida, quem não tem as suas? Todos nós temos. Quem não tem suas lutas, seus embates do dia a dia? Nós já vivemos num mundo de prova e expiação. A categoria do mundo já fala dos tipos de espíritos que estão reencarnados nesse mundo. E com Jesus, esses embates, essas lutas, se tornam suaves, Jorge. O culto cristão no lar, segundo o apóstolo Paulo, é um escudo. O que é o escudo? Quando o guerreiro saía para guerrear, ele trazia um escudo. Aquele escudo, os embates vinham nele primeiro. Mesmo que a pancada chegasse naquele soldado, era amenizado. Assim
é o culto cristão. Não que não teremos problema. Não é que vai tirar nossas lutas. Vai Não dar força, né? Não que ter, né, tirará as nossas dificuldades, mas será um escudo que será amenizado pelos ensinamentos de Jesus. Porque aquele que predispõe a abrir o Evangelho e ler a mensagem santa do Cristo, ele está carregado, abastecido. A Joana de Anjos fala, Jorge, Liana, que o Evangelho para nós é como oxigênio. Tem como viver sem? Nunca. Tem como nós vivermos sem oxigênio? Assim o Evangelho em nossas vidas. E temos aí de graça, igual o oxigênio, de graça aí para nós. É só a gente predispor. Ai, mas eu não sei como, Marilda. Como que eu faço? Precisa de algo a mais, alguma artimanha? Não. Igual nós fizemos a leitura, tudo é muito simples, Jorge. Jesus é simplicidade. Se algo, Ana, que a gente vê de complicado dentro da doutrina espírita, é nosso humano. Porque Jesus é simplicidade. O próprio Evangelho traz essa simplicidade aos nossos corações. Muitas das vezes, as coisas enraizadas que nós percebemos, ou chegamos mesmo a ver, é os homens que colocam. Porque a fala do Cristo, o exemplo do Cristo, é somente a simplicidade. E o interessante é que quando você faz, né, vocês que estão nos ouvindo, quando a gente faz o culto do Evangelho no Lar, Jesus foi bem claro: conhecereis a verdade vos libertará. Você está pegando o Evangelho, você está lendo, você está absorvendo as verdades. Então aquelas dificuldades que para você às vezes eram muito difíceis, você começa a entender ali. E você começa a ver que aquilo ali depende de você, da sua aceitação, da maneira como você vai encarar aquele problema. Aí você vai vir, às vezes, numa mesa onde tem mais pessoas reunidas, a gente consegue, através dessa conversa, desse diálogo no culto, né, a gente consegue chegar na solução daquele problema de uma maneira fácil, porque a espiritualidade está ali, ela vai fazer que a Marilda fale alguma coisa que eu preciso de ouvir, que a Ana fale alguma coisa que a Marilda precisa de ouvir, e essa troca, porque nós somos intuídos durante o culto. Todos nós somos médiums, né? Todos temos mediunidade, não somos todos médiums ostensivos, mas as intuições vêm, e quando você está aberto, você está ali conectado, né, com o plano superior, fica mais fácil o seu canal para você perceber as coisas que a espiritualidade vem trazer para a gente, né, aquilo que a gente precisa, porque nós temos um mentor, gente. Nós temos um mentor que está cuidando da gente e vai chegar lá e falar: ele vai fazer o culto hoje, está assim, 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 ele precisa disso. Eles vão tocar na gente, vai vir alguma coisa que vai te tocar, que vai amenizar aquela sensação ruim que você tem. Não duvide disso, Jorge, é isso mesmo. E quem traz essa clareza para nós é Joana de Ângeles, no livro SOS Família. Esse livro ela maravilhoso, fala da gente. importância do culto e os benefícios que o culto cristão traz, não somente para aquela família que está realizando, mas os benfeitores trabalham envolto, quilômetros daquele lar que está sendo realizado. Relata para nós, Jorge, que todas as vezes que a gente predispõe a fazer o culto cristão no lar, é ligado a uma luzinha do plano físico ao plano espiritual. Então, mediante as dificuldades que aquela família esteja passando, seja com ela uma doença no corpo físico, um desemprego, uma desavença, a luta da vida do dia a dia, essa luzinha pisca no plano espiritual, onde os mensageiros do Cristo, os engenheiros siderais, responsáveis por aquela família, vê essa luzinha piscando e o socorro chega, meu amigo. O socorro chega através daquele alerta que teve lá. É um lar que nós podemos contar. Alguém ali está precisando. Mas vamos lá. Como que a gente faz o culto cristão no lar? A doutrina dos Espíritos vem nos trazer essa orientação que é
pura simplicidade. O que que nós precisamos? Ah, eu preciso de ter uma mesa, porque eu preciso ter uma mesa para eu colocar os livros. Não precisa. Não precisamos ter móveis, não. Ah, na minha casa não tem mesa, o que que eu posso fazer? Você pode fazer da forma que você quiser, sentada na sua cama, sentada num banco, de costas. Ah, não tem local para eu sentar, você faz do jeito que você quiser. O que nos orienta, meus amigos, que a gente possa escolher o cômodo da nossa casa que traga para a gente um recolhimento, que traz para nós um local mais silencioso, onde a gente possa ler numa voz, num tom, que todos possam nos ouvir sem interferências de barulho. Então escolhe esse local e depois desse local escolhido, você vai combinar o dia com você e para com os seus ali. Você vai falar, vou dar meu exemplo. Na minha casa é no domingo, então eu faço todos os domingos. Agora vamos combinar o horário. Por que que é importante o horário? Porque os espíritos que vêm nos orientar, os mentores espirituais que estão ali para nos dar sugestão, eles têm outros compromissos. Só que quando a gente marca, eles marcam conosco aquele horário, então nós devemos respeitar. Então, marco o meu culto para as 20 horas. Mas, ô Jorge, será que os espíritos chegam às 20 horas? Chega bem antes de 20 horas. Chega bem antes, Ana. Eles vêm preparar a casa. Por quê? Por que eles chegam antes, Jorge? Porque eles vêm fazer a asepsia do ambiente. Eles vêm limpar. Então, aparentemente, a nossa casa está limpa, perfumada, o piso brilhando, os móveis sem poeira, mas existe algo chamado energia, que segundo o espírito André Luiz fala, Jorge, que se a gente tivesse olhos de ver, a hora que os espíritos estão fazendo essa asepsia do ambiente, escorre um líquido tipo um pincher. Então é algo mal cheiroso. Mas como que isso vem parar dentro da nossa casa? Quem leva essa imundície para dentro do nosso lar somos nós mesmos. Mas como? Através dos nossos pensamentos, através dos nossos sentimentos, através do tipo de música que você ouve na sua casa, através do tipo de programa que você assiste na TV. Tudo isso, Jorge, vai trazendo a energia que vai impregnando nas nossas paredes, nos nossos móveis, nos nossos alimentos. Aí esses amigos espirituais chegam e fazem essa limpeza fluídica. Eles chegam com balde, vassoura, com desinfetante e faz essa varredura para deixar o nosso ambiente limpo, a psicosfera limpa, para que a gente possa viver dentro do nosso lar, onde a gente possa ter harmonia, termos equilíbrio, e isso o culto vai proporcionar para nós, se nós formos fiéis dentro da proposta que é reunirmos aqueles que têm desejo de estudar conosco. Porque o evangelho, Ana, ele não é imposto. Não, obrigado. O evangelho, você faz um convite. Aqueles que estão ali tiverem interesse de estudar com você, será sempre bem-vindo. Outra coisa, Jorge, que nós devemos salientar no culto cristão no lar, que eu nunca use o evangelho do Cristo para acusar ninguém, para brigar com ninguém. Eu abro o evangelho e falo, isso aqui, Jorge, que eu li, é tudo para você, viu, Ana? Preste atenção, porque isso aqui é seu. Não, Jorge. É para todos nós, é né? para nós. O evangelho do Cristo vem falar para cada coração que está ali ouvindo. Ô Marildo, quando no culto do lar, vou dar o exemplo de Jesus no livro Jesus no Lar. Quando eu li já esse livro umas sei quantas mil vezes, né? Eu gosto muito desse livro, muito, muito. Ele é meu guia, já falei com o Jorge isso.
E a gente tem que observar o seguinte: olha a importância do culto lar quando ou você faz só, porque muitas vezes, né, você mora só, você vai fazer só, né? Mas você não está só, você está com vários espíritos, amigos que estão ali te. Mas quando junta a família, aí nesse livro, o Jesus, o autor, nos esclarece assim, bem o porquê desse culto no lar. Eu entendi isso. Eu quero que você me. Se eu estiver errado. Porque quando você lê uma lição nesse livro, Jesus falando, nós todos temos problemas, nós todos temos incertezas, dificuldades e não entendemos muito bem do Evangelho. Profundamente, não. E quando eu li esse livro, várias vezes estudando esse livro, eu vi que os discípulos também não. Entende? O Evangelho faz com que a família se conheça. Verdade. Verdadeiramente. Sim. Porque você lê uma lição, por exemplo, o Evangelho, por exemplo, conhecereis a verdade, como o Jorge disse. Aí eu te pergunto, eu estou na minha casa e pergunto, você é minha mãe, você quer. Mãe, que verdade? A verdade Que liberdade. sua não é a minha verdade. Entende? Nós temos esse problema, porque nós somos espíritos, seres individuais. E aí nesse livro, eu convido as pessoas a comprar esse livro é muito bom. Para nos mostrar que nós, como os discípulos, somos falhos. Verdade. Sabe? O Evangelho nos ensina isso. O Evangelho no lar é para isso. É para a gente. Que esse Evangelho faz com que, quando a gente faz o Evangelho no lar seriamente, com uma pessoa, convidemos uma pessoa que entenda realmente para estar com a gente, né? Porque muitas vezes a gente não entende o que está sendo falado e a gente interpreta da nossa maneira. Entende? Aí há atritos. Mas quando é Jesus falando, dando as explicações, exemplos, aí cada um ali daqueles discípulos se sentiu que eu não sou digno. Muitos disseram isso. No capítulo 38, eu não sirvo para isso. Aí, como você é uma Marilda que é estudiosa, mais de 30 anos, você vai falar, não, você serve sim. Porque o Evangelho não veio para expulsão, veio para nós que somos. Verdade. Para você nós. Concorda? Aí eu estou errada, Maria. Não, para nós doentes mesmo. E voltando à orientação do culto cristão, eu escolhi do dia. Vamos escolher a obra. Que obra que eu vou estudar no culto cristão? A orientação é, se eu tenho crianças menores de 10 anos, é mais aconselhável trazer literaturas que dê para elas entenderem. Então, criança pode participar do culto, Jorge? Deve. Pode participar, mas com leituras curtas, que elas possam participar, se ela já sabe ler, e dar suas explicações dentro daquilo que ela está entendendo da lição. Então, se é crianças maiores, tem livros para jovens dentro da doutrina espírita. É só eu escolher livros sérios, que traz grandes ensinamentos para todos nós. Trouxemos aqui como referência hoje o Jesus no Lar e o Conduta Espírita, que são obras subsidiárias que podem enriquecer o nosso culto cristão. Mas o nosso livro de cabeceira é o Evangelho segundo o Espiritismo, onde traz os ensinamentos morais do Cristo, onde vai trazer para nós direcionamento para o bom proceder. E quando a pessoa não tem condições, de adquirir, porque hoje em dia tem muita gente que não tem nem internet, tem uma rádio que está escutando a gente agora. O que pode ser usado? Olha, eu acredito que muitos devem ter a Bíblia em casa. Tendo a Bíblia, vai estudar a Bíblia. Abre lá no Novo Testamento. A gente não é muito familiarizado com o Antigo Testamento, não. Mas se tiver condições, leia também o Antigo Testamento. Mas dentro do Novo Testamento, do Sermão da Montanha, que né, coisa linda, gente. Tem grandes ensinamentos ali que Jesus traz para ter um bom direcionamento na família. Então, escolhemos o dia, escolhemos a hora, já escolhemos a obra, então vamos iniciar o culto? Com certeza. Vamos iniciar o nosso culto cristão? E uma coisa interessante, gente, que Marilda trouxe, que a Ana também trouxe, que eu ia frisar isso. Muitos de vocês que nos ouvem não são espíritas, né? Vocês são simpatizantes. Aí vocês podem se perguntar, mas então só posso usar o Evangelho? Não, segundo o Espiritismo, não. Você pode usar a Bíblia, como a Maria falou, gente.
Você pode usar a Bíblia, você pode pegar lá no Novo Testamento, no Velho Testamento, onde você se sentir melhor, né, dentro do seu entendimento. Faça. O importante é que você faça o seu culto. O importante é isso. Mas eu não tenho livros espíritas. Mas você tem mensagens bonitas que que vão edificar a sua vida, a vida das pessoas que estão ouvindo. Traga essas mensagens. Posso falar? Isso vai ajudar muito, porque o culto do Evangelho no Lar, gente, não é só para espírita, não. É para todos. Humanidade. É para a humanidade, é para todos. Quem dera que todos fizessem o culto do Evangelho no Lar, nós estaríamos num mundo muito melhor. Com certeza. Tem a historinha de André Luiz, eu não lembro o livro, não sei se eu não lembro o livro Obreiro da Vida Eterna, não lembro. Que ele conta a história assim, que ele foi saíram para visitar essa família. Levaram o André para mostrar o culto no lar. O André também tinha essa coisa. Aí chegando lá, uma casinha pobre. A mãe sentada no chão com as crianças. Você sabe essa história, Marilda? Com a criança, não tinha um livro. E ela falava assim, vou dar um nome assim, que eu não lembro não. José, abre o jornal. Leia o que está escrito no jornal. O menino abriu, tá lá. Morreu, assassinado, fulano, tá. Qual lição você tira disso? Não precisa de muito, gente. Você tendo uma pessoa, igual eu falei no começo, você tendo uma pessoa direcionar sábia. Essas crianças, uma sábia, não precisa de muito. Uma Bíblia, nem sempre, né, Mariana? Muitos não têm essa Bíblia, né? Morando lá no Jequitinga, lá no Vale do Vale, lá naquela coisa lá. E André Luiz, eles mostrando para André Luiz que nem precisa de muito, Mariana. Verdade. Né? Voltando, partindo do princípio da simplicidade, Jorge. É a simplicidade. Onde tem a simplicidade, onde tem a humildade, tem a presença de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, já estamos com os nossos livros, já preparamos o nosso ambiente, então vamos começar a fazer o nosso culto. Então, nós vamos iniciar o nosso culto com uma prece. Então, vamos fazer a nossa prece para que possamos fazer o culto. A prece, Jorge, eu preciso ser longa? Não. Preciso de usar palavras difíceis, Ana? Quanto mais simples, melhor. Quanto mais simples, que parte do nosso coração. Mas eu tenho dificuldade, Jorge, de fazer prece, eu não consigo falar. Tem algum livro que traz alguma orientação para mim, no finalzinho dele? O Evangelho mesmo traz tantas preces lindas. Na coletânea de preces, do o capítulo 28, né, Ana? O capítulo 28 traz ali orientações. Kardec pensando nisso mesmo. Para nós, que temos dificuldade, muitas das vezes, de falar. Então é válido, Jorge, eu ler aquela prece? Com certeza. O que vale é o sentimento. Isso, isso que vale, o sentimento. Porque toda prece, gente, é ouvida. Sim, Jorge. Toda prece é ouvida. Então, pensando nisso, Kardec já colocou lá. Prece, para que a gente possa ler, conectar com a espiritualidade naquele momento. Fiz a prece, agora vamos ler o Evangelho. Depois da prece feita, vamos abrir o Evangelho e vamos ler a mensagem que Jesus quer para nós. Lembrando, Ana, que a mensagem de Jesus não é para ferir ninguém. Seja lá o que for que alguém aquele dia fez comigo ou deixou de fazer, porque cada um, Jorge, vai beber da porção que lhe cabe. Então não precisa falar, isso aqui é para você, isso aqui é porque você deixou de fazer isso. Não. Então depois da leitura feita, nós vamos comentar. Tem a sequência, Marilda? Uma sequência você acha que tem que abrir no primeiro capítulo ou você pode abrir aleatoriamente? Eu até oriento, Ana, há quase 30 anos que eu faço o culto cristão no lar. Então, nos 2 primeiros tempos, eu li o Evangelho sequencial. Hoje não. Hoje eu abro o Evangelho um acaso que não é um acaso não é acaso. Quem vai vir, você precisa de ouvir. Então, Ana, fica à vontade. Não vamos colocar rito, não. Porque a doutrina espírita não tem isso. O ritual tem que ser assim. Por exemplo, quando você abre o Evangelho, né? Abre o Evangelho. Tá. Aí você viu que você já leu, já passa essa lição. Aí você fecha.
Aí você vai mudar? Ou você leu mesmo? Que tem Leio muitas vezes, mesmo. porque Você comigo acontece precisa. muito isso, né? Porque você precisa. Teve um Sim. dia que a lição foi 5 vezes a mesma, que foi Não, Jesus, Sim. obrigado. não nos esqueçamos de que não estamos sozinhos. Uhum. Estamos cheios de espíritos que estão ali ouvindo. Não é, é para mim. Mas se eu Uhum. acho que não é para mim, É vamos pra pensar eles. neles. É para eles. Sim. Né? E uma coisa que eu queria falar, meus amigos, é quando vocês forem fazer os comentários, nunca use vocês, não, nós. Se inclua no comentário, não se exclua do comentário. Né? Você vai fazer o seu comentário, não, olha, nós precisamos, eu acho que nós precisamos disso, porque se você se excluir, tá dando que você é melhor que os outros, né? Você tá tipo, não. Se aquela lição saiu, se eu tô ali, é para mim também. Não tenha dúvida a não respeito tenho- disso, é né, disso. Jorge? E depois dessa leitura, depois do comentário, nós vamos fazer a radiação, Jorge. O que é a radiação? Nós vamos pensar nas pessoas que sofrem, nas pessoas que estão acamadas. Vamos pensar no nosso Brasil, nos nossos governantes, nas pessoas a quem amamos, nos 2 planos da vida, fazendo essa radiação. Então, quanto tempo leva? Tempo de uma oração de um Pai Nosso. É esse tempo. E Nós aproveitando isso que a Marilda vai falar, meus amigos, por favor, radiação. Vamos pensar nas pessoas. Por favor, não confundam radiação com você ficar fazendo evocação de irmãos desencarnados, querendo aproveitar o culto para ter ali uma manifestação. Culto do Evangelho do Lar não é lugar para isso. Verdade. É chamar Jesus, é trazer os ensinamentos de Jesus. Comunicação de espírito é em mesa mediúnica, em outra reunião, que não tem nada a ver com o culto do Evangelho do Lar. Então, evitem ficar com pensamento. Se vai pensar no irmão desencarnado, pensa com amor, com carinho, transmitindo paz, mas não evoca. Porque é muito errado isso, as pessoas às vezes confundem as coisas. Sim. E se acontece uma manifestação num culto do Evangelho do Lar, se você não tem ali uma pessoa preparada para aquela situação, como é que vai ser? Eu falo isso para vocês de carteirinha, porque eu já fui convidado para um culto em que a pessoa deu passividade a um espírito. Graças a Deus eu estava ali, eu pude conversar, né? Também não é conversar não, gente. O melhor é achar, ó, é a Ana, ó, vamos fazer a Ana voltar. Mas se houver necessidade, aqui não é lugar para isso. Nós estamos aqui trazendo a mensagem de Jesus para essa casa, para esse lar. Vai com os nossos irmãos que estão aqui, que eles vão te conduzir para o lugar onde você vai receber essa orientação. Então, cuidado. Irradiação não é evocação. Sim, muito obrigada pelo esclarecimento, Jorge. Em seguida, depois desse momento que nós oramos, pedimos por todos aqueles que sofrem igual nós mesmos, vem a segunda parte, que vem os livros subsidiários. A leitura, né? Outra leitura que vai edificar o nosso lar. Pode ser ao acaso ou sequencial. Fique de acordo com aqueles que quer ler. Eu gosto da sequência para a gente falar assim, já leu Jesus no lar 2 vezes. Eu gosto da sequência nesse sentido. Aí terminamos de fazer a leitura, fazemos a prece de encerramento. Aí você pode me perguntar assim, Jorge, Mário, e a duração de tudo isso? Prece, leitura, radiação, torno a fazer leitura, torno a fazer comentário, prece. Quanto tempo que vai durar, Jorge? Eu oriento, se tem crianças menores, abaixo de 6 anos, que seu culto seja 15 minutos, porque eles não têm, sabe, assim, eles não têm assim, muito, não conseguem ficar muito tempo parado ali ouvindo, porque o culto, Jorge, vou tornar a lembrar, é momento de paz, de equilíbrio, e não de, fica quieto, menino, para. Não é esse momento. É um momento de calmaria aos nossos corações. Se as crianças for maiores, pode colocar uns 20 minutos. Eu estou fazendo culto agora só com adultos. Pode ser 30 minutos.
Se eu perguntar assim, e o seu, Marilda? O meu é 45 minutos. Então, mas que não passe de uma Uma hora. hora. Que não passe. Então, a gente vai estudar, a gente vai dividir o nosso tempo. O meu tem música, Jorge. É tão Na bom. hora da radiação, eu coloco música e vou pedindo a Jesus em favor daquelas pessoas que muitas das vezes nos pedem prece. Preces, é o que mais acontece. Né? A gente faz parte de grupo, geralmente tem lá prece para minha prima, prece para o meu irmão, prece por mim. Então, nesse momento, nós vamos lembrar dessas pessoas. Então, com relação ao tempo do culto, a gente deixa livre. Né? Que a gente pede a Jesus a intuição, ao nosso anjo da guarda, para a gente manter aquele horário, manter aquele tempo e ser disciplinado. Terminou o culto. Eu esqueci de falar para vocês que eu posso colocar água na mesa. E nesse momento que eu estou pedindo a radiação, a espiritualidade, em nome de Jesus, que está me assistindo, vai colocar um remédio naquela água, ou em favor de todos nós, ou então em favor de um que eu pedi. Ah, mas se eu pedir em favor do meu filho, se eu tomar, vai ter efeito colateral? Não. Só não vai ter o efeito que eu pedi em favor daquele. Mas eu posso colocar, se eu quiser, um copo de água para ele e uma jarra em favor de todos nós. E depois do culto realizado, vamos beber aquela água. Mas beber, Jorge, igual o remédio. Igual você está tomando um remédio. E pode ser, Ana, que você sinta um gosto diferente na água. Falam, Ana, que no culto cristão do Chico Xavier, o Geraldo Leme fala isso. O Walter também, que eles já presenciaram. A água ficava leitosa. Então era materialmente falando, a medicação que ia naquela água. Então, mas na nossa casa, não é que a gente não, pelo fato de a gente não ter essa sensibilidade de ver a água leitosa, que o remédio não está ali. E que a gente não abuse, Ana. Só porque é fácil de fluidificar, a água está fácil ali. Não vamos abusar de remédio, não. A gente está necessitando. O Jorge, o que é de mais belo que eu vejo no culto, que depois de certo tempo, dentro da sua perseverança, dentro da sua boa vontade de estar realizando o culto, a sua caixa d'água da sua casa fica fluidificada. Aí você vai fazer almoço, cozinhar com água fluidificada, você vai tomar banho com água fluidificada, você vai lavar sua roupa, limpar sua casa. E a espiritualidade faz todo esse trabalho. Então, Jorge, quem faz o culto cristão só tem a ganhar, só tem a receber. E outra coisa, a casa também, porque se torna um ponto de apoio no plano espiritual, né? Um ponto de socorro. Porque ali está, né? Está emanado já onde você já está habituado a fazer, seguindo né? Tudo direitinho, ali tá a luz. Aí, como você falou, uma luz que começou assim se torna o quarteirão inteiro. Verdade, Ana. Então, meus amigos, caso alguém queira fazer o culto e não conseguiu pegar todas essas orientações, no Evangelho segundo o Espiritismo, acredito eu que da editora ID tem um roteiro, Jorge, mostrando para nós passo a passo de como realizar o culto. Também podem procurar as casas espíritas, que as casas espíritas eles têm, né, um folheto e tem um grupo que ele vai às casas ensinar a fazer o culto. Né? Aqui no Eurípides Bassanufo, a Marilda, né, ela tem o grupo deles, que eles vão nas casas ensinar as pessoas a fazer o culto. Então, o importante é não deixar de fazer. E quando a Marilda falou da água fluidificada, uma coisa também que vocês podem fazer, a gente pode estar fazendo, se você quer uma água especificamente para uma pessoa, coloca o nome da pessoa naquela garrafinha e põe para ser aquela água vai ser fluidificada para aquela pessoa. Né? Para ela tomar os remédios dela, para na hora das refeições ela tomar aquela água.
né, para que aquele ali é o remédio que a espiritualidade trouxe para aquela pessoa. Uma pergunta. E tome com fé, meus amigos. Tome com fé, porque não é brincadeira, não. A espiritualidade não brinca. Eles atuam de verdade. Marilda, todos Sim. os dias? Ou pode ser uma vez por semana? Uma vez por semana. Sim. Olha, a Joana de Ângeles, na verdade, não foi a Joana, foi o Emmanuel. Na década de 40, numa conversa com um amigo do Chico, o marido da Memei, fugiu o nome dele aqui agora, Haroldo, perguntou ao Chico assim, em 1940, Chico, como devemos orar hoje? Ele falou assim, todos os dias, do jeito que as coisas andam, meu filho, oremos todos os dias. Em 1940. E hoje? Nossa, mãe, Então, todos se os nós minutos. pudéssemos fazer, tirar esse minuto para leitura e meditação, o bom seria, Ana. Mas caso isso não aconteça, uma vez Essa semana já é o suficiente. Bom, meus amigos, nós chegamos ao final do nosso programa. Marilda, te agradeço. Há muito tempo que eu queria trazer a Marilda para trazer isso aqui para gente, para poder ensinar. Ana, obrigado pela participação. Eu. E pode ter certeza que vou trazer você mais vezes, poder a gente estar gravando, nem para a gente poder trazer esses programas. Eu que agradeço. As pessoas também, nós temos um canal no YouTube, o Cristo Consolador. E eu deixo lá todos os programas. Então, quem quiser também pode estar acessando o canal o Cristo Consolador no YouTube, que esse programa vai estar lá ensinando você a fazer o culto no Evangelho do Lar. Bom, meus amigos, nós chegamos ao final do nosso programa, agradecendo a vocês pela audiência, pedindo a vocês que façam o culto do Evangelho do Lar, abram as portas da sua casa para Jesus. Uma boa tarde a todos, fiquem com Deus, até o próximo programa e fiquem agora com o Momento de Prece com Cássia e Cleia Rezende.